Olá, nós damos início a mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia nas eleições 2024. Neste momento, falamos especialmente para o portal Paranaíba Mais. A ordem das entrevistas foi realizada por sorteio e hoje nós recebemos o candidato Gilberto Cunha, do PSTU. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado pelo convite. A gente que tem muito pouco espaço na mídia, e não temos nenhum espaço no horário eleitoral, então a gente agradece aqui o convite do Grupo Paranaíba. Muito bem. Participam dessa sabatina os colegas jornalistas Rogério Silva, Caroline Aleixo, a jornalista de política Ana Carolina Costa e eu, Flávia Reis. Candidato, a entrevista tem 15 minutos. Nós vamos fazer a pergunta e, a partir do final da pergunta, já começa a contar o seu tempo. Candidato, bom dia mais uma vez, né? Bom dia. A sexta. Aqui está um clima agradável nessa cidade seca, e quente pra caramba. Para quem não sabe, Gilberto Adenier é o bode, né? Um apelido carinhoso de infância. Eu defino sua candidatura e sua persistência como uma ideologia, né? Digamos que é uma candidatura ideológica, né? Nada é impossível, né, num pleito eleitoral, mas a marcha sua pela Prefeitura de Uberlândia ela é a sexta vez que ocorre e é uma forma de marcar território do seu partido, o PSTU. É assim que o senhor encara ou tem um anseio de realmente ter a oportunidade de estar no poder e mudar as coisas? É evidente, que isso deveria ser a ambição de qualquer partido, chegar ao poder e implementar a política que ele acha, que essa organização acha que é importante para os trabalhadores. Então, nós estamos na disputa eleitoral para ganhar a Prefeitura de Uberlândia, apesar de saber que as possibilidades disso são menores do que a dos outros partidos. E é fácil entender por quê. Primeiro, porque eles gastam dezenas de milhões nessa eleição. Com o grau de disputa que está o processo eleitoral em Uberlândia, os cálculos que se faz é em torno de 20, 30 milhões por baixo, com as grandes candidaturas. E a nossa candidatura vai gastar menos de 30 mil reais. Então, aí já começa uma desproporção, uma desigualdade que é brutal. Nós não temos tempo na TV e nem no rádio. E é sempre bom lembrar que a gente não é pelo nosso tamanho nem nada, porque isso foi votado, isso não é uma lei divina, feita lá nos 10 mandamentos do Moisés. Não foi nada disso. Foi porque os grandes partidos retiraram o tempo dos pequenos partidos, inclusive do nosso. E como também o fundo eleitoral. O fundo eleitoral nós recebemos 250 vezes menos do que o PT e quase 300 menos do que o PL. Não é isso? Então, essa diferença, essa brutalidade, torna o processo eleitoral absolutamente antidemocrático. Legislação favorece quem está no poder. Feita por eles mesmos. Esse é que é o detalhe. Não é isso? Perfeito. Candidato, no seu plano de governo, o senhor comenta uma situação muito preocupante, principalmente para nós mulheres, que são as violências contra as minorias e a violência de gênero. O PSTU defende, e a gente sabe também que Uberlândia, o senhor até coloca isso no plano de governo, é a cidade que mais se mata mulheres ou tenta matar aqui em Minas. Mais do que Belo Horizonte. Exatamente, mais do que a nossa capital. E o PSTU defende que, para erradicar esse tipo de violência, a gente precisa viver numa sociedade socialista. Como prefeito, como que o senhor vai trabalhar para enfrentar esse problema aí social e criminal dentro do nosso sistema capitalista? São duas questões. Primeiro, a gente coloca que no sistema que a gente vive, que é o capitalismo, a opressão das mulheres, ela contribui para que os grandes empresários tenham mais lucro. Então, ela tem uma função funcional e uma função econômica, como também o racismo, a xenofobia, etc. Faz com que as mulheres se submetam a menores salários, não é isso, do que os homens. Por quê? Pelo todo o quadro de opressão que existe. Veja na minha profissão, que eu sou professor e dou aula em escola particular. A maioria das mulheres trabalham nas séries iniciais, onde é um trabalho extremamente valoroso, que eu não saberia fazer, alfabetização e assim por diante, e elas ganham menos do que aqueles que estão nas séries seguintes. E aí você vai diminuindo cada vez mais o número de mulheres. Tá certo? Então, em todas as profissões isso acontece. Agora, quem é que ganha com isso? Os empresários, a burguesia, os ricos. Bom, então essa é a razão da gente dizer que para
definitivamente acabar com o machismo, é impossível fazê-lo dentro desse sistema, porque ele lucra com isso, né? Agora, isso não significa que a gente tem que esperar uma revolução socialista para começar a mudar as coisas, muito pelo contrário. É possível ações concretas agora, no aqui e agora, não é isso? Algumas que são óbvias e que ainda não foram implementadas, né? Como, por exemplo, a criação de casas-abrigo, e dependendo do volume, né, dessa violência e da necessidade, você pode partir para aluguel de casa, não é isso? Para essas mulheres, por tempo indeterminado, até que elas consigam resolver, né, a sua situação, e isso para começar, não é isso? Um planejamento de vida para essas pessoas, não é isso? A gente sabe a dificuldade que são para as pessoas que estão, né, sofrendo a violência, elas conseguirem se desgarrar disso, né? É só ver pelas televisões, né, o volume que isso acontece. A punição exemplar, né, dos agressores e principalmente a organização das mulheres. Quem pode levar ao fim né, a diminuição, pelo menos, dessa situação, é só a partir da criação, né, da organização das mulheres. O que a gente propõe é a criação de um Conselho Popular contra as opressões, que poderia se desmembrar, né, dos negros, das mulheres, dos LGBTs e assim por diante, porque é a partir da organização deles, da denúncia e da luta, né, dos setores envolvidos, que a gente vai ter a dimensão real do problema, né, porque isso fica escondido nos lares e assim por diante, e a partir daí ter políticas mais contundentes para resolver o problema. O que não pode é fingir que esse problema não existe, ainda mais numa cidade onde os índices, né, já passaram do alarmante. É uma aberração o que acontece aqui. Né? É só pegar o tamanho da população de Belo Horizonte e a nossa, né, e aqui se mata mais mulheres, né, por feminicídio do que a capital. Certo? É uma situação insustentável. E ainda falando de segurança, além dessa violência contra minorias, não dá para falar que a gente não vive uma onda de criminalidade. No último fim de semana a gente teve 2 homicídios, no anterior 4 em 72 horas, fora a classe de comerciantes, trabalhadora que não aguenta mais essa onda de furtos, de roubos, né, tendo aí o seu sustento surrupiado todos os dias. Eu queria a opinião do senhor sobre isso e o que precisa ser feito enquanto gestão municipal para reduzir esses índices. Veja bem, nós vivemos uma das cidades mais ricas do Brasil, né, e isso as elites ficam alardeando a todo momento, inclusive. Né? Uberlândia está, dependendo dos índices que se utilizam, entre as 30 maiores cidades em riqueza. Mas, ao mesmo tempo, o grau de exploração e de miséria que os trabalhadores são submetidos aqui é uma coisa alarmante. Nós temos dados fornecidos pelo Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE, que mostram que de cada R$100 de riqueza produzidos pelos trabalhadores em nossa cidade, 19 ficam na forma de salário e 60 na forma de lucro. Né? Então, sem contar o subemprego, né, a precariedade do trabalho, né? Só ver o tanto de pessoas pedindo as coisas em nossa cidade, porque não tem como trabalhar. Não é isso? Sem contar que a nossa cidade, o eixo principal da produção de riqueza, um dos setores é o agronegócio, né, que paga salários irrisórios, né, para os seus trabalhadores. O outro é um setor de alimentação, que também paga salários muito baixos, né, para um trabalho absolutamente desumano. Imagina você ter que trabalhar, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, né, nessa parte do Brasil, em que a umidade relativa do ar, dias para trás, estava 12, pior do que o deserto do Saara. Certo? Então, nós já chegamos nesse ponto, né, que é outro, na questão da destruição do meio ambiente, etc. Mas, para nós, isso está ligado diretamente à questão da violência. Não é isso? Os índices altíssimos de violência diz respeito, em primeiro lugar, às carências que a imensa maioria da população sofre e que querem, né, e uma parte dela parte para a criminalidade. Agora, não é necessário, né, é evidente que nós não vamos esperar uma revolução, né, mudar esse sistema para combater o crime, mas principalmente o crime organizado. Né? Uma prefeitura pode fazer muita coisa nesse setor? Evidentemente que não. Né? O principal responsável pela segurança pública é o governo do Estado. E aí que entra outro detalhe. Qual que é a proposta mais importante do governo do Estado, do famigerado governo Zema, para resolver esse problema? É congelar o salário dos trabalhadores. O projeto de recuperação fiscal que o governador do Estado pretende implementar, só para começar a história, ele congela durante os próximos 9 anos, se essa coisa, né, se essa aberração for implementada, durante 9 anos os trabalhadores vão ter 2 reajustes de 3%. Então, precarizar o trabalho dos policiais, isso ajuda a combater a criminalidade?
Na nossa opinião, é exatamente o contrário. Tá certo? Você imagina que, se isso for implementado, daqui 5, 6 anos, como é que vai estar esses trabalhadores? Vão ter que estar fazendo bico em tudo quanto é lugar. Tá certo? Então, a precarização do trabalho dos profissionais da segurança, né, é um dos elementos que leva uma administração como a minha, né, que seria totalmente comprometida com a classe trabalhadora, a ser oposição radical ao governo Zema. Tá certo? Não tem como negociar, compactuar com um governo que contribui para todos os problemas no nosso Estado, inclusive o problema da segurança. Carol. O senhor trouxe um ponto dos comerciantes e no plano de governo o senhor fala sobre uma economia popular que vai apoiar os pequenos comerciantes com a isenção de taxa. Eu gostaria de saber como que o governo planeja equilibrar essa isenção de taxas e mantendo as receitas municipais. Isso é relativamente simples, porque basta a gente cortar os imensos subsídios que as elites da nossa cidade têm, pegando um exemplo assim corriqueiro. Né? Quando se instalam as empresas em Uberlândia, eu me lembro no passado, quando veio aqui uma empresa de fumo, né? De cigarro, né? Que a prefeitura se orgulhava dessa empresa, gerou emprego, aquela coisa toda, mas que não cobrava imposto nenhum. Tá certo? Aliás, não cobrava imposto do governo estadual, governo municipal, governo federal. Tá certo? Uma das empresas mais lucrativas do planeta. Tá certo? Então, essas isenções dos impostos municipais, água, não é isso? A água que é fornecida para grandes empresas, como nós temos uma aqui de bebida, tá certo? Se você pegar o valor relativo, ela paga menos do que eu, que sou um assalariado, que custa ganhar 3,5 salários por mês. Então, essas aberrações vão ser cortadas. Né? Os subsídios para os grandes empresários, para a burguesia de nossa cidade, vão ser anulados logo de cara. Né? É possível aumentar a arrecadação aumentando, são poucos os impostos municipais, mas um deles, que é gravíssimo a situação em nossa cidade, é o imposto, o IPTU. Não é isso? Nós vivemos em outras cidades onde a especulação imobiliária é uma marca dessa cidade. Os grandes governantes de Uberlândia, que as elites idolatram, né, Tubal Vilela e outros, eles, né, são os pais, né, e avós e bisavós desse processo de concentração de terrenos em nossa cidade e de uma política imobiliária que afasta os trabalhadores cada vez mais da possibilidade de localização no centro da cidade, nos seus locais de trabalho, etc. Então, como você pode combater essa aberração? Né? No mínimo, né, você ter uma política agressiva sobre o IPTU, né, isso com a taxação dos grandes empresários, das grandes mansões e assim por diante. Aliás, só um lembrete aqui. Teve um cidadão ligado ao crime organizado que ele veio comprar uma casa aqui em Uberlândia. Não é isso? Isso eu vi nos portais aí de notícia. Tá certo? Então ele se sentiu à vontade, né, para comprar as bilionárias casas, né, que são construídas em nossa cidade. Né? Então, é perfeitamente possível aumentar a receita a partir disso. E outra coisa que o material do ILAESE, né, trouxe para a gente. A arrecadação de Uberlândia ela tem aumentado nos últimos anos muito acima da inflação. Tá certo? Então, é só ver, né, os poucos dados fornecidos pela prefeitura, mas é possível acompanhar nos últimos anos um crescimento, como eu falei, bem acima da inflação. Então, um problema imediato não seria a falta de receita, né, por essas isenções, mas é como esse dinheiro é gasto. Tá certo? Candidato, sobre transporte coletivo, no seu programa de governo traz a ideia de tarifa zero, especialmente inicialmente, né, para grupos em situação de vulnerabilidade e depois se estender a todos. Qual é essa proposta e de onde viria a verba para isso? Bom, a nossa proposta também é a estatização, municipalização do sistema de transporte. Parece uma coisa assim absurda, porque nós vivemos num neoliberalismo há décadas. Mas as pessoas que, né, são mais velhas como eu, se lembram de que em várias cidades do Brasil o transporte público já foi público, né, administrado pela prefeitura. Não é isso? Há décadas atrás, quando eu morava em São Paulo, existia a CMTC, que era uma empresa pública. O metrô de São Paulo, quando surgiu, era público. Então, é perfeitamente possível o poder público administrar, né, um sistema de transporte e ser dono dele. Por quê? Porque transporte é uma questão vital para a classe trabalhadora. Não é isso? Ainda mais numa cidade grande como Uberlândia. Não é isso? Aliás, parênteses, né? A especulação imobiliária afasta nós, os pobres, cada vez mais das regiões centrais da cidade, das regiões que têm vida, que têm, né, acesso
aos instrumentos, né, urbanos, mas, ao mesmo tempo, cobra, né, no sistema de transporte, né, um valor extremamente absurdo pela qualidade desse transporte, o que impossibilita, né, que a gente circule pela cidade. Aliás, paga salários baixos também. Tá certo? Então, essa situação horrorosa, né, que a gente vive. De onde que viria o dinheiro para custear essas despesas? Ora, primeiro que viria, né, um detalhe importante aqui, nosso tempo está acabando, né? Mas um detalhe importante. Uberlândia não é uma ilha que vive afastada do Estado e da União. Nós temos que cobrar do governo federal que, por exemplo, pare de pagar a dívida pública, que consome 800 bilhões, 1 trilhão por ano, não é isso? Aliás, o maior gasto do governo federal é o pagamento da dívida pública, e invista mais nas necessidades da população trabalhadora e da população pobre. Um deles é a questão do transporte. Tem que aumentar substancialmente as verbas nacionais de transporte. O governo do Estado também é responsável por isso. Não é isso? Na medida que ele governa, é o Estado de Minas Gerais. É isso? Ele não governa as empresas dele, né? E dos seus apaniguados. Então, e junto com isso, o aumento dos impostos sobre os ricos, sobre os bilionários da nossa cidade. Então, esse conjunto de elementos torna perfeitamente possível, né, pela arrecadação que o Uberlândia tem, você dar início a um processo de estatização do sistema de transporte em nossa cidade. Certo. Candidato, nós estamos nos aproximando do final dessa sabatina. Eu gostaria de deixar esses últimos segundos para as suas considerações. Bom, chamar as pessoas que estão nos assistindo, os que não vão nos assistir, né, e ler, a votar nos candidatos do PSTU, tanto para prefeito, 16, como para vereador, é claro, né, mas também, né, ter clareza, essa é a nossa opinião, que a gente só vai mudar a nossa realidade não é através simplesmente de votar no candidato, né? Mas quem vai mudar a realidade do nosso país, né, e desse mundo é quando nós, trabalhadores, conseguimos nos organizar para destruir esse sistema que é baseado no lucro dos grandes empresários, em primeiríssimo lugar, e na opressão, né, de setores como mulheres, LGBTs, negros, imigrantes e assim por diante. A solução definitiva desses problemas não virá através da eleição, mas sim da nossa organização, né, no sentido de tomar o poder e fazer uma revolução.